Eu corto esse pedacinho de céu aí. Olá, irmãos, tudo bem? Esse é o nosso culto de quarta, hoje com a presença ilustre da minha esposa. Sei que vocês estão orando por nós descobrimos que pegamos Covid nessa segunda-feira, mas a gente queria deixar uma mensagem aqui para vocês, já que é o culto de quarta, e que vocês possam estar também se cuidando, porque Deus tem seus planos e a gente não pode fugir de nenhum dos seus poderosos planos. Vou orar aqui para que Deus abençoe nossa quarta-feira e você também possa se sentir abençoado aí na sua casa com o nosso pequeno testemunho do que Deus está nos fazendo viver nesses dias. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade de levar a palavra aos nossos irmãos. Que o Senhor desde já venha trazer uma palavra de sabedoria para cada família, para cada lar, e que possamos, ó Pai, ser instrumentos de Deus também nesse momento de dificuldade, poder contar aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer ainda, Senhor Deus, depois de tantas batalhas, Senhor Deus, que o mundo tem enfrentado, e também chegou a nossa vez. Em nome de Jesus, que te oro e te agradeço. Amém. O texto que eu queria ler com vocês hoje está lá em Eclesiastes, capítulo 3, verso 14, que diz assim: Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Quantos porquês nós, pastores, temos que responder em tempos de crise? Li um texto do pastor Marcos, ali da PIB de Fortaleza, e ele falou exatamente disso, que muitos aconselhamentos que ele deu agora nesse período eram perguntas das pessoas querendo saber, mas por que, pastor? Por que comigo? Por que com a minha família? E aquilo me tocou bastante, e esse texto veio trazer um pouco de resposta daquilo que seria, que as pessoas almejam dos pastores em tempos de crise como essa. A gente não sabe também explicar, né? Eu e a Raquel, quando a gente descobriu que pegou o Covid, a primeira coisa que a gente fez foi tentar lembrar de onde a gente andou, por onde a gente conversou. Como se isso fosse fazer alguma diferença. Pois é, e a gente viu que isso não vai mudar nada. A gente já pegou, já tá com a doença A gente se preocupou com as pessoas que de repente poderia ter tido algum contato, né? E a gente foi logo avisando e realmente, assim, foi bem, assim, foi bem surpresa, né? A gente mandou nas costas, nariz escorrendo, aí achou melhor fazer por questões de dúvida. Não sei, assim, acho que foi Deus mesmo, assim, que... Pois é, por mais que a gente ficasse tentando lembrar onde a gente andou, foi em clínica, então quando a gente pensou que isso não vai mudar nada, que independente de onde a gente pegou, de quem a gente pegou, isso não é diferente agora, né? E a gente tem que aprender a se cuidar a partir daí. Mas infelizmente a nossa sociedade, a busca implacável por respostas que a gente nunca vai ter, faz com que as pessoas vivam se perguntando, mas e se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse andado ali, se eu não tivesse, entendeu? Então a gente fica, e se o presidente não fosse esse, e se tivesse a vacina, se não tivesse a vacina. Então é um monte de coisa que as pessoas ficam colocando si como se realmente fosse interferir. Deus, ele tá no controle de tudo. E assim como as pessoas têm dúvida e não sabem por que pegou a doença, a gente também, como família pastoral, a gente tem a dúvida. Então, a família pastoral também tem dúvida que aos poucos a gente vai perdendo o interesse de saber, porque a gente sabe que está tudo sob os cuidados de Deus. E tudo que tem acontecido nos últimos dias pra gente, tanto a gravidez, a Raquel também está grávida, Deus providenciou uma vacina antes, né? A Pfizer, ela tomou a vacina há 15 dias atrás, então a gente sabe que é a mão de Deus que está sobre nós e que a gente está entregando tudo para Ele cuidar. E nós sabemos que Deus tem seus planos e a gente está vivendo um dia de cada vez. Se a gente se desesperar, a gente tem... Hoje eu acho que está no quarto dia, né? Mas no segundo de isolamento total, né? Hoje é o segundo dia de isolamento total, a gente não tá mais saindo agora, né? A gente descobriu ontem. E ontem mesmo ontem não, na segunda-feira, né? Na segunda-feira. É segunda, é verdade. E aí a já gente... se clausurou, já foi logo se organizando, porque a gente é meio assim, né? A gente não é meio cuidadoso com esses imprevistos, foi logo se organizando, como é que ia ser supermercado,
e a gente só tinha comido até ontem, como é que ia ser? Como é que ia ser? A minha irmã estava vindo de São Paulo, como é que ela ia ficar, com quem ia passar esses dias. E ela também tá grávida, eu acho que foi por isso que Deus tocou muito no nosso coração para fazer logo o teste, porque ela já tá bem assim no finalzinho da gestação, então se Deus me livre ela pegasse, ia ser muito mais complicado, ela ainda não tá vacinada, mas se Deus quiser, Deus vai conceder também que ela consiga graças a Deus estão bem. A gente tava muito mais distante, né? Uhum. E agora tá aquele perto, assim, que a gente fica com vontade de ir lá, mas vai dar pra segurar, né? São mais alguns dias. Vamos aguentar. O que a gente tem aprendido nesses dias é que a gente tem que descansar mesmo em Deus, né? Às vezes a gente ficou com muito medo de pegar a doença e foi esse momento que a gente mais se protegeu. A Raquel tava usando 2 máscaras. Sem sair de casa. Sem sair de casa, praticamente. A gente estava indo só mesmo para exames médicos, para clínica, entendeu? Então nós... E ainda assim, com muito receio, né? Porque como a minha gestação é de risco, então eu vou muito mais a laboratório e a consultórios do que uma gestante, vamos dizer assim, numa gestação normal. Então eu saía com muita frequência para fazer exames a cada 15 dias, tinha que visitar 2 médicas, então assim, a gente ainda ficava com esse receio ainda dessas saídas, mas que tinha que ser feito. E Deus é tão maravilhoso que foi no momento em que deu uma estabilizada, né? Depois que as coisas estavam começando a ficar mais em ordem, né, da gravidez, foi que veio, assim. Pois é, então, por enquanto, né, graças a Deus, tá sendo leve, né, a gente sentiu só nos primeiros dias, mas a gente pede que continue orando. Né? Dor nas costas, depois de vez. Dor nas costas aqui. Mas eu peço que vocês continuem orando, porque a gente vai seguir aí o protocolo direitinho dos 14 dias, para que a gente não contamine ninguém. Então, para a gente voltar aqui ao texto que a gente estava falando, porque a gente se cuidou de todas as formas, ou seja, foi um momento que a gente menos esperava, a gente achava que ia pegar, mas não agora, nesse momento. Isso é uma demonstração de que realmente a gente não tem controle de nada. E tem 2 informações importantes desse texto de Eclesiastes que diz assim: eu sei que tudo que Deus faz durará para sempre, mas essa palavra que ele diz depois, ele diz: nada se deve acrescentar e nada se deve tirar. Ou seja, Deus, ele realmente está no controle de tudo, de nossas ações, de nossos atos. E faz a gente lembrar também de um texto lá de Mateus 26, 27, diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Eita, isso para nós ansiosos, nós que eu falo aí, né? Ansiosos. Uhum. Então, a ansiedade, ela às vezes causa ainda uma piora na doença, entendeu? Acho que se eu tivesse pego Covid ano passado, eu estaria mais ansioso do que agora. Até porque a gente não sabia como é que era a questão da doença, como era o tratamento. Alguns irmãos já pegaram e a gente vai conversando com um e com o outro para saber como é que eles fizeram, qual o tratamento que eles fizeram. Porque até isso está difícil, né, nos dias de hoje. Os políticos se meteram na medicina e tá até hoje essa confusão aí. Então a gente tem que confiar nos médicos, mas ao mesmo tempo tem que confiar em Deus principalmente, porque só nele a gente tem uma esperança que não falha. Então a palavra de Deus diz que a gente não pode acrescentar nem um centímetro da nossa vida. Então é uma demonstração de que Deus a gente não pode tirar nem colocar nada. Senhor, se foi esse momento de eu pegar, eu e a Raquel pegar o Covid, mesmo com esse bebezinho aqui, resiliente, ver essa pessoa aí, mesmo com as circunstâncias, Senhor, nos guarda, cuida de nós para que a gente possa passar por isso sem maiores agravantes. Quando a gente percebe, né, tudo que aconteceu esses últimos meses, desde a descoberta da gestação, né, de fevereiro para cá, mais ou menos, a gente percebe assim, o quanto Deus tem cuidado da gente e preparando mesmo para as situações. Então a gente aquietou o coração e percebeu que não, esse era o momento que tinha que ser mesmo, né?
E aí, assim, o organismo parece que estava preparado já. Parece não, né? Graças a Deus ele já está preparado, o bebê está bem mais seguro e estável. Então, foi realmente esse momento que Deus disse assim, ó, se preocupe não, vai passar, vai ficar tudo bem, aquieta seu coração, fique tranquilo, eu vou cuidar de vocês e é isso, a gente tem sentido muito isso, muita tranquilidade, muita paz. Eu que sou muito ansiosa, tenho aprendido muito desde o início desse ano, né, com muitas mudanças, né, a gravidez ela trouxe também muitas mudanças, não só as hormonais, né, normal, mas também de comportamento, né? Assim, as prioridades da gente mudou muito, a nossa cabeça também, principalmente a minha, para quem me conhece, sabe bem aí. E eu não tenho nenhuma dúvida de que Deus nos preparou para esse momento, como Ele também vai nos preparar para os próximos, né? Que serão ainda de muita que vai precisar de muita sabedoria. Verdade. Então a gente tem aprendido a entregar, né? Entregar mesmo. É muito difícil, a gente vai dizer que é fácil, que é Senhor, mas por quê? Não é fácil entregar, principalmente quando a gente acha que está pronto para alguma coisa, parece esse desafio. Né? Quando a irmã dela ficou grávida, eu fiquei pensando, meu Deus, por que eles não esperaram passar a pandemia para ter um bebê? Aí de uma hora para outra parece a Raquel grávida também. Então é Deus falando pra gente, né, que olha, vocês achavam que vocês que não queriam o bebê, vocês que não queriam, que eram vocês que tinham problema. Não, é porque Deus quis que fosse agora, nesse momento, no meio de uma pandemia, a gente ter o nosso filho. E a gente confia completamente que se aconteceu agora é porque Deus vai preparar e vai dar o sustento. A gente sabe que é difícil entregar, mas a gente está aprendendo todos os dias, um dia de cada vez. E o Espírito Santo foi tão, assim, tão maravilhoso que trouxe a memória, assim que a gente soube, né? Que, é positivo. Assim que a gente soube, aí, me veio logo a cabeça, assim, as lições da escola de vida, né, sobre a história sobre a questão que a gente está conversando lá, que a gente está estudando, de crer na profundidade da provisão de Deus, que não é só achar que Ele vai mandar o pão, mas de entregar por completo a necessidade e o controle das coisas. Aí domingo o Fábio fala sobre o quê? Sobre propósito. Não vou nem assim, vou nem perguntar nem pra quê não, vou ficar aqui quietinha na minha, que é melhor que eu faço. A outra informação desse mesmo versículo, um versículo só, a gente está lendo aqui, diz assim, lá no finalzinho do Eclesiastes 3,14, isso Deus faz para que haja temor diante dele. O que Deus faz? Que as coisas aconteçam do jeito dele. Então, Deus faz isso para que realmente as pessoas temam a Deus. Mas você pode fazer a pergunta, mas mesmo assim, por que as pessoas não estão temendo a Deus? A primeira coisa que a gente precisa compreender é que só teme a Deus quem conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não sabe o que é temer a Deus. Porque temer a Deus é exatamente ter o respeito e a reverência por Deus. Então quem nem ama a Deus, nem conhece a Deus, não pode temer a Deus. Por isso que essa pandemia é uma lição principalmente para os servos de Deus, para que respeitem. O Flávio falou um negócio legal ontem no grupo que eu avisei, né, que estavam com Covid, que a gente tem que respeitar a doença. E é isso mesmo. Quando a gente respeita a doença, é respeitar o plano de Deus, é respeitar o propósito de Deus. Se essa doença chegou até nós, se os males chegam até os crentes, é porque a gente tem que respeitar. Senhor, eu preciso aprender alguma coisa com isso. Não adianta ficar reclamando e perguntando para ele o resto da vida por quê que isso nunca vai, essa resposta nunca vai ter. Talvez a gente nunca tenha aqui na Terra, só lá na glória. Então, essa informação de que Deus coloca essas coisas para que haja temor, para mim, o meu temor, tenho certeza para minha esposa, o temor a Deus só aumenta cada vez que a gente sabe de como é difícil entregar e ele fica todo tempo tirando as cores da mão da gente. Como se a gente dissesse assim, não, isso aqui também eu quero, isso aqui também eu quero cuidar. E a gente
está praticamente devolvendo, né? Então, tem um texto lá em Salmos que diz, Salmo 111, verso 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Ou seja, quem teme a Deus, ele pode até reclamar no começo, pode até achar estranho, mas por que comigo? Mas à medida que os dias vão passando, que as horas vão, e a situação talvez às vezes vá até se agravando, você começa a descansar mais. Senhor, se eu estou aqui passando por isso, é porque o Senhor vai ter um propósito e eu quero viver esse propósito, quero passar por ele e aprender com ele. Portanto, irmão, temer a Deus é necessário. Para temer a Deus é necessário conhecer Deus de verdade. Então, eu queria que vocês, essa é a nossa palavra de hoje aqui para os irmãos da PIB Tabapuá e quem conhece o nosso canal, fiquem tranquilos, né? Deus tem nos ensinado, continue orando por nós. Deus tem nos ensinado a descansar em Deus, mas saibam que nós... Descansar muito também, na cama, no sofá. Saibam que a gente não tem todas as respostas. Às vezes os irmãos pedem conselhos e como o pastor Marcos falou no texto que eu falei inicialmente, a gente não vai ter todas as respostas. A gente às vezes vai dizer só assim: confie em Deus. Confie em Deus que Ele vai te ensinar algo que Ele não ensinou para o pastor, para o seu conselheiro, para o seu líder, mas vai ensinar especificamente para você. E a PIB Tabapuá está tendo a oportunidade de testemunhar ali ao bairro Tabapuá um exemplo de pessoas que respeitam a doença, que respeitam o momento e que a gente, toda vida que vai voltar aos poucos, a gente sempre tem o cuidado de fazer com calma, com o menor número de pessoas possível, com todos os devidos cuidados. Então nós temos um exemplo para dar, nós somos uma igreja que temos um exemplo para dar ali no Tabapuá. A gente não, graças a Deus, a gente não perdeu nenhum membro, perdemos, né, parentes de irmãos e amigos, mas a gente quer continuar assim. Então eu conto com as orações de vocês. Quer dar uma palavra final, minha filha, pro povo? Não, só agradecer mesmo o carinho, né, de todos os irmãos que têm sempre perguntado como é que a gente está. Tem dito que tem orado pela gente, né? Graças a Deus, assim, a gente se sente muito acolhido e muito amado também. Graças a Deus pela vida de vocês. E continue orando pela gente, pelo nosso bebê. Eu ia fazer até pra saber, né, direito. E domingo, os cultos do sábado e domingo. Sábado a gente vai fazer escola de vida aqui em casa, né? Distante online. De vocês, online. A gente estava pensando em voltar em junho, então depois que acabar esse nosso período aí de isolamento, se Deus quiser, vai ficar bem. A gente volta presencial e domingos aí tá com vocês, cuidem da igreja. Batismo também foi adiado, né? Adiamos o batismo, tá? Já falei com o pessoal, a gente vai voltar aí para fazer aí no final de junho. Mas não se preocupe, a gente está se cuidando. É bom que a gente faz em ritmo de festa junina. Não pode, né? Não pode. E então se cuidem da igreja aí, né? Do trabalho da igreja, ajudem aí os irmãos que vão estar no culto no domingo, esse final de semana e no outro. E contem com nossas orações também. Se cuidem e vamos orar aqui para que Deus continue abençoando sua casa, sua família. E quem ainda não pegou, continue se cuidando para não pegar. E quem já pegou, né, fique tranquilo e respeite aqueles que ainda não pegaram a doença, né? É estranho, né? Falar pegar, sim. Porque ninguém quer pegar, né? Mas ela que pega a gente. Sim, porque assim, a gente tá com a imunização, né? Mas a gente não percebe que a gente acaba sendo um agente transmissor para outras pessoas. Uhum. Por isso que é importante manter as recomendações da máscara, do distanciamento, mesmo que você já tenha tido a bendita da Covid. É verdade. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa oportunidade de falar aos nossos irmãos e amigos desse canal aqui da Igreja Tabapuá. Que o Senhor continue derramando da Tua graça no meio do Teu povo, para que possamos respeitar esse momento e que aqueles que puderam e venceram a doença e estão vencendo a doença possam testemunhar e respeitar aqueles que ainda lutam para não
ter essa doença, não obter essa doença, e ao mesmo tempo de respeitar aqueles que infelizmente perderam alguns entes queridos por causa dela. Nos dá um restante de noite em paz, cuida de cada um do teu povo, ó Pai, que possamos amar mais ainda o Senhor, porque o nosso temor a Deus ainda é maior quando sabemos que a nossa vida está sendo cuidada por eles. Em nome de Jesus que te oro e te agradeço. Amém. Uma ótima quarta-feira a todos, fiquem com Deus, um abraço e estamos juntos.